Paz seja com todos. Feliz 2023. Eu agradeço a Deus essa oportunidade e eu quero adorar o Senhor com uma música que eu lembrei hoje, que eu aprendi, eu era criança. A música diz assim: há momentos em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Aqui no mundo, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo. Cada momento de Cristo Jesus, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guiar. Cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Deus nosso Pai, eu quero te adorar neste dia. É o Senhor, Pai, que nos guia a toda verdade. É o Senhor, pela mediação do teu Espírito, pela tua palavra, pela fidelidade do Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Senhor, e nesse momento eu peço a mediação do teu Santo Espírito e peço, Pai, as consolações do teu Espírito Santo sobre o teu povo. Senhor, nos guia a toda verdade. Eu clamo teu sangue sobre a minha vida, neste tempo, no nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você hoje Atos, no capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 16, que diz assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio de Cristo lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Eu fiquei impactada com esses versículos e eu já tinha lido tantas vezes esse texto, conheço essa história, mas nunca tinha parado para atentar nesses versículos, principalmente o verso 16. E a verdade é que essa história que eu vou compartilhar com você agora, conversar com você, ela aconteceu porque na vida de Pedro, na vida de João, que eram testemunhas de Jesus, discípulos de Jesus, eles foram transformados, eles foram conscientizados pelo Espírito Santo, eles foram transformados e eles criam no poder de Jesus.
eles criam no nome de Jesus. Eles tinham a fé em Cristo. E isso faz toda a diferença. E eu não conheço você e não sei aonde essa palavra vai chegar. Mas eu quero te dizer que existem pessoas que vivem uma história e têm necessidades, precisam de algo impossível. E eu quero te dizer que não existe, quando nós precisamos de algo impossível, principalmente na parte emocional da nossa alma, nosso coração, coisas que a gente precisa aceitar, coisas que a gente precisa, que a gente não consegue fazer, mesmo a gente querendo, às vezes até a gente sabe, mas a gente não dá conta. Isso é um impossível. E só existe um que pode fazer o impossível. É Deus, pela mediação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. E essa história, Pedro, ele vem falar e ele vem testemunhar de que pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Jesus quer nos dar uma saúde perfeita, principalmente espiritual. E isso vai refletir no emocional, isso vai refletir no físico, isso vai refletir nas nossas ações, isso vai refletir ao nosso redor. E essa obra, ela aconteceu primeiro na vida de Pedro e João. E essa história, ela aconteceu no momento de crescimento da igreja. E eu desejo que nesse ano de 2023 seja um ano de crescimento para você, para a sua vida, para a sua vida espiritual. E isso vai afetar todas as áreas. E Pedro e João, como discípulos de Jesus, eles eram zelosos para oração. E a Bíblia diz que eles estavam indo à tarde para o templo para orar. E eles já tinham tido uma experiência com a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e eles foram transformados no seu caráter, eles foram transformados na maneira como eles percebiam, como eles reagiam, como eles se comportavam, como eles acreditavam, como a palavra, o contato com Jesus refletia no caráter, no interior deles. Eles foram ressuscitados, eles se tornaram outras pessoas. E naquele dia, eles são vistos por um homem coxo, um homem que ele não tinha pé, ele não tinha o membro inferior perfeito, ele nasceu deficiente do membro inferior, então ele não poderia andar. E talvez se eu e você olhássemos, estivéssemos visualizando essa cena, nós poderíamos achar muito bonito, pensar assim, nossa, mas que nobre. Todo dia tem gente que põe ele num carro, põe ele numa carruagem, ou carrega ele e põe ele na porta do templo para pedir esmola. E essa era a vida daquele homem. E para ele não tinha jeito, para ele não tinha recurso. E até hoje, na medicina, não existe esse recurso, essa saúde perfeita. Existem próteses, mas do nada surgir um corpo saudável, um pé perfeito, uma perna perfeita, não existe. Isso é coisa de Deus, isso é coisa que nós não entendemos com essa mente humana nossa. Isso se entende só pela fé em Jesus. E foi isso que aquele povo experimentou aquele dia. Deus não quer que a gente viva a vida mendigando. E muitas vezes a gente vive a vida mendigando, aceitando uma realidade que nos é imposta pela circunstância, pelas nossas debilidades, fraquezas, limitações humanas, mas Deus ele é poderoso para chamar à existência o que não existe. E eu acho lindo esse versículo da palavra de Deus que fala assim que Deus, ele chama à existência o que não existe. E foi isso que aconteceu aquele dia. E Pedro, depois que ele foi visto por aquele homem, ele enxergou aquele homem. E aquele homem pediu uma esmola, pediu um dinheiro. E como a maioria dos servos de Deus, porque a grande maioria é assim, eles não tinham dinheiro naquele dia. Eles não tinham um recurso para dar.
para aquele homem. Só que eles não se privaram de ajudar. E Deus nos deu dons, nos deu talentos, nos deu habilidades para que nós venhamos ser canal, instrumento do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E as pessoas podem ser alcançadas pela nossa oração, pelo que Deus tem feito em nós. E eu quero dizer aqui que ninguém pode dar o que não tem. Eu não posso dar o que eu não tenho, mas o que Deus me deu e o que Deus fez na minha vida, eu posso compartilhar. E Deus tem nos chamado para um tempo que Deus deseja que a gente seja verdadeiro, que a gente nos cinja com o cinto da verdade. E eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de entender isso, porque pela minha constituição física, eu nunca usei cinto, porque não fica bem em mim. Mas espiritualmente, nós precisamos nos cingir do cinto da verdade. E o cinto, ele traz sustentação na roupa, firmeza. Como nós queremos prevalecer na obra de Deus, no crescimento da igreja do Senhor Jesus, se nós ficamos vivendo uma vida ponderando, enganando, sendo hipócritas, faltando com a verdade, privando as pessoas da verdade? E o nosso Deus, ele ama a verdade. E aquele dia, quando aquele homem abordou Pedro e João, eles falaram a verdade. Falaram, olha, a gente não tem dinheiro, nós não temos nenhuma moedinha para dar para o Senhor, mas nós temos uma coisa que o Senhor precisa. E às vezes nem sabe que precisa. E nós temos vivência com Jesus. Nós experimentamos Jesus. Nós conhecemos Jesus. Então, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E a Bíblia diz que aconteceu uma restauração, aconteceu uma ressurreição. Veio à existência a partir da palavra de Deus, palavra de autoridade, palavra de verdade, palavra banhada pela unção do Espírito Santo, gerou vida, gerou cura, gerou trazer à existência o que não existe, que foi saúde, para aquele homem poder ficar em pé, se firmar e movimentar. Porque Deus não tinha para ele mais aquela vida de ficar mendigando. E ele pôde entrar no templo. E quando ele entrou no templo, o testemunho dele foi algo sobrenatural, porque as pessoas conheciam ele da cidade, conheciam que ele era, desde pequenininho ele era daquele jeito, e que para ele não existia perspectiva. E talvez você se sinta assim, mas Deus pode mudar a sua história. A sua fé em Jesus pode mudar a sua história, pode mudar o curso da sua história. E foi isso que Pedro deixou claro. E talvez aquelas pessoas ficaram tão maravilhados e Pedro, ele reiterou, ele disse assim, olha, não é por minha causa, não é por causa do João, mas é por causa de Jesus. É por causa do nome de Jesus, é a fé em Jesus que operou no corpo desse homem e trouxe uma restauração, porque Deus quis fazer aquilo. Existem coisas que Deus quer fazer através de nós, através das palavras que nós proferimos. Não por nós, porque nós somos falhos, nós somos barro, não é por causa de nós, é por causa dele. E Pedro e João, eles entendiam isso. Eles tinham experimentado Jesus e Jesus tinha tirado eles de um estado, de uma vida diferente do que eles estavam vivendo. Eu quero citar aqui que João, ele era irmão de Tiago. E ele era conhecido como os Boanerges, filhos do trovão. E um dia, quando Jesus estava na terra, Jesus falou para eles, olha, vocês vão em tal lugar para pedir autorização para a gente passar por aquela região para chegar onde a gente precisa. E eles foram, e lhes foi negado permissão para eles passarem por aquele lugar, não autorizaram e eles ficaram muito indignados. Eles ficaram assim,
contrariados, irados, indignados, e eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, o Senhor quer que a gente faça aquela oração poderosa para Deus mandar fogo do céu e consumir esse povo? Queimar e destruir? E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois? Então a natureza humana deles, o ego deles, o que eles herdaram de traços da personalidade, do ego, da alma, era de vingar, era de fazer a justiça com as próprias mãos. Mas Jesus o chamou para uma nova dimensão. E João, ele foi transformado. E Pedro também. Pedro, ele negou Jesus. Ele confiou muito nele, na sua justiça, na sua integridade, e ele foi traído por ele mesmo. Mas Jesus o regenerou. Jesus foi ao encontro dele, Jesus o perdoou. E mais do que isso, Pedro se sentiu perdoado. Gente, tem diferença. Às vezes, Deus até já nos perdoou, mas a gente não se perdoa. Mas é maravilhoso quando nós somos alcançados. Nós nos sentimos perdoados. E Pedro e João, eles viviam nessa dispensação de se sentir perdoado. Por isso que eles tiveram ousadia do Espírito Santo para declarar a palavra em nome de Jesus o Nazareno e saber que algo ia acontecer. Talvez eles nem sabiam, mas eles não sabiam a dimensão do que ia acontecer. Porque quando a gente libera uma palavra pela direção do Espírito Santo, a gente nem avalia, mas é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, é a fé no nome de Jesus. E aquele homem, ele foi visitado de uma forma sobrenatural. E ele cresceu o pé. E cresceu uma estrutura nele que permitiu ele ficar de pé, se firmar, andar, se locomover e entrar na casa de Deus. E poder participar lá dentro. E parar de mendigar. E lá dentro, Pedro chama as pessoas e fala: olha, não idolatra a gente não. Não fica aqui nos seguindo como se nós fôssemos os milagreiros, não. Porque o que aconteceu aqui foi em decorrência da fé no nome de Jesus. Foi em decorrência da ação, da operação de Jesus, aquele que vocês não deram crédito, aquele que vocês mataram, aqueles que vocês não difamaram. Foi esse Jesus. E Pedro libera uma palavra para a vida deles, dizendo o seguinte: vocês querem viver tempo de refrigério? Vocês querem viver tempo de descanso na alma, no coração, sentir paz? Porque Jesus, ele é o príncipe da paz? Então arrependam-se. E esse texto, ele tem me impactado demais. E Pedro, ele fala isso: arrependam-se, para que Deus possa cancelar, para que Deus possa perdoar o pecado de vocês e que vocês venham experimentar tempo de descanso da parte do Senhor. Então, Deus quer fazer, mas nós precisamos ter a atitude certa. Nós precisamos nos arrepender. E eu acredito que o caminho para o nosso arrependimento não existe outro que não seja a ação do Espírito Santo de Deus, porque só Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós, como testemunhas e discípulos de Jesus, nós precisamos crer no nome de Jesus. E nós precisamos ler a palavra de Deus, e essa palavra como espelho, que vai mostrar para mim quem eu sou, o meu coração, a minha maldade, a minha perversidade, o meu engano, a minha mania de chamar de erro o que foi pecado, de chamar de mentira o que eu enganei o meu irmão. E eu quero, há muito tempo eu já queria falar e eu quero ler aqui o Salmo 15. Foi um salmo que eu li em novembro e foi maravilhoso. Eu fiquei impactada com esse salmo, porque eu e você, nós queremos não ser abalados.
Nós queremos permanecer firmes, apesar das circunstâncias adversas, porque a vida, Eclesiastes fala que na vida vai ter muitos dias maus, e não serão poucos, mas nós podemos permanecer firmes. Mas como permanecer firme? Qual as características das pessoas que permanecem firmes, inabaláveis? E o Salmo 15 fala isso, e Davi declara isso, e diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade, e que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Quem rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando a lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Coisas que nós precisamos para nunca ser abalado, ter essa atitude. Nós precisamos, com o nosso coração, falar a verdade. Nós precisamos, no ano de 2023, levantar das cadeiras, das rodas, da maledicência, da fofoca, como diz o Salmo 1. Feliz o homem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem para, nem detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos que falam mal, dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, eu desejo para mim e para você, no ano de 2023, que a gente levante das cadeiras, saia das mesas, da roda dos escarnecedores, da maledicência, da língua que difama, que faz mal para o outro, difamando, acusando, julgando, e que nós venhamos viver na dispensação do Salmo 15. Se nós queremos viver todo esse ano de 2023 inabalável. E a Bíblia é tão maravilhosa que fala: quem assim procede nunca será abalado. E eu vejo nessa história de Pedro e João indo para o templo que Pedro falou a verdade. Pedro podia ter engabelado aquele homem. Pedro podia ter fingido que não viu. Pedro poderia ter falado: olha, moço, eu sou discípulo de Jesus, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho, eu não trabalho, eu não tenho salário, eu não tenho dinheiro. Mas ele falou: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo. Eu tenho um testemunho de que a minha vida foi mudada, o meu caráter foi transformado, eu fui confrontado, eu fui alcançado por Jesus, pela pessoa de Jesus, porque eu criei em Jesus, pela fé no nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Eu fui convencido, conscientizado, confrontado com a palavra que é Jesus, e o meu coração viu a minha própria maldade e eu fui mudado. Pedro foi transformado no caráter. João foi transformado no caráter. Eles não se eximiram de ajudar. E Deus não quer que eu e você se exima de ajudar. Talvez o que as pessoas esperam de nós, a gente não pode dar, porque a gente não tem. Mas a gente pode dar, testemunhar aquilo que Ele nos deu. E eu tenho certeza que se você repartir, compartilhar o que Ele te deu, Deus vai te dar mais. Para você compartilhar, para você servir, para você ser um instrumento. Sabe, às vezes as pessoas só vão acreditar quando elas verem a materialização do milagre na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos. Senão, talvez não crerão. E aquele dia as pessoas ficaram impactadas porque aconteceu algo que não tinha jeito. Eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei qual é o seu impossível. Talvez o seu impossível seja um não que Deus te deu e você não quer aceitar.
mas nós precisamos andar. Eu já falei isso numa palavra que eu disse o ano passado, na toada do Espírito Santo, da maneira que Jesus quer. Então, se ele falar não, é não. Nós precisamos aceitar, porque ele é Senhor. E eu quero terminar essa meditação citando um versículo que eu gosto muito, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Se Deus te falou não, pede a Deus para você aceitar, não fique ressentido, volte para o convívio do povo de Deus, aceite o não de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Para tudo Deus tem uma razão, para tudo Deus tem um porquê. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te abençoe e que aconteça isso na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo e eu libero essa palavra. Que Deus é aquele que chama a existência e que não existe mais. No nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.